Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 1º de janeiro, o primeiro dia do ano. Já começamos com os nossos devocionais diários. Hoje começamos a leitura, mais uma vez, do livro de Marcos, o Evangelho conforme escreveu Marcos. Marcos escreve, parece que com uma grande pressa. Ele vai fazer um grande resumo já nesse primeiro capítulo para nós. Lembrando, claro, que quando Marcos escreve em si, ele não escreve dividido em capítulos, em versículos, mas nessa primeira porção do seu livro nós já vamos ver tudo o que ele queria deixar claro. Entende-se que o livro de Marcos foi escrito ali para os romanos e ele está mostrando ali a Jesus Cristo como aquele que age, como aquele que opera, como aquele que é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Ele antes apresenta João Batista, diz o versículo 4, que João aparece batizando no deserto, prega o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele diz: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizados com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E ele vai trazer aqui um resumo sobre o batismo de Jesus. Jesus, para se adequar à humanidade, para se mostrar ali condizente com aquilo que ele veio, se tornar um homem como nós, ele foi batizado por João no Jordão. E assim que ele sai da água, o céu se abre, o Espírito vem sobre ele em forma corpórea de pomba, como Lucas vai dizer em outro lugar, e vem uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que Marcos, diferente dos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas, ele traz um grande resumo. Tanto que o próximo ponto que ele vai falar sobre a tentação de Jesus, os versículos 12 e 13, ele diz apenas que o Espírito o impeliu para o deserto e ali ele é 40 dias tentado por Satanás. E ele vai trazer um grande resumo, mas mostrando exatamente que Jesus era o Messias. Ele diz que Jesus começa o seu ministério, João é preso, diz o versículo 14, e Jesus então vai para a Galileia. E a pregação é semelhante à de João. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é aquilo que chama ao Evangelho. A cruz mostra que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida ao Senhor. Por quê? Porque ele morreu para levar os nossos pecados e levou sobre a cruz. Por isso, todos aqueles que o recebem como Senhor, como seu Salvador, têm os seus pecados perdoados. Então, a palavra de hoje é arrependa-se. Nós vamos ver que Jesus, logo após isso, segundo o relato de Marcos, vai chamar os discípulos e ele os chama: vinde após mim, diz o versículo 17, e eu farei de vocês pescadores de homens. O contexto que ele está dizendo isso aqui, ele está chamando Simão, André, Tiago, está chamando João, o que eram pescadores. Ele diz: vocês vão parar de pescar peixes e vão pescar homens. Para dar um grande resumo sobre o que o Messias tinha que fazer, ele vai mostrar dos versículos 21 a 28 aqui a cura de um homem, na verdade uma expulsão, aqui um exorcismo, vai expulsar um espírito imundo. Nós vamos ver dos versículos 29 a 34 Jesus ali curando pessoas. Nós vamos ver dos versículos 35 a 39 a obra de Jesus de pregação, e dos versículos 40 a 45 ele purificando um leproso. Primeiro, o versículo 23 diz que na sinagoga tinha um homem com espírito imundo, e o versículo 25 diz que Jesus diz: cala-te e sai dele. A expulsão de demônios era uma das obras do Messias, tanto que as pessoas ficam maravilhadas: que doutrina é essa? O que é isso? É uma nova doutrina, diz o versículo 27, porque com autoridade ordena e os espíritos imundos obedecem. Os espíritos imundos, eles agiam com muita liberdade antes da vinda de Jesus. Jesus vem para transformar esta realidade. Depois Jesus também vai curar. Ele cura exatamente a sogra de Pedro, a sogra de Simão, que tinha febre. Ele toma ela pela mão e ela se levanta e começa a servi-los. E ele cura muitas outras pessoas enfermas também, diz o versículo de número 34. A obra de Jesus era a obra de pregação. Ele tinha que levar a palavra. Diz o versículo 35 que ele se levantava de manhã cedo e ainda escuro saiu para um lugar deserto e estava em oração. Jesus, apesar de toda essa correria de fazer uma grande obra, de ter muitas coisas a fazer, ele fazia realmente, ele não deixava de orar e de buscar a face do Pai. Mas ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus veio para pregar e ele deu essa outorgação a nós, para que nós possamos levar essa palavra adiante, continuar
continuar fazendo isso. Por fim, ainda nesse capítulo 1, vamos ver um leproso, diz o versículo de número 40, e ele chega a Jesus e diz: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus diz no versículo 41, quero, seja limpo. Aqui vem mais uma vez uma obra do Messias, que era curar os leprosos. Leprosos naquela época eram muito comuns, todas as doenças de pele. Essas pessoas, além de terem uma doença, elas eram excluídas da sociedade, e Jesus as purificava, as curava. Havia uma purificação porque a lei exigia que mesmo que um leproso fosse ali curado, tinha que se apresentar ao sacerdote para averiguar aquilo, e aquela pessoa ficava purificada e voltava ao convívio ali da sociedade, além de ser curada totalmente. Marcos, ele vai trazer para nós um relato sucinto, rápido, mas mostrando exatamente quem é Jesus. Então, não perca, aproveite os nossos devocionais e busque a face e a presença de Deus, e acima de tudo, arrependa-se e creia no Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos um ano voltado ao Senhor. Não deixe de estar acompanhando os devocionais e divulgue a palavra de Deus, compartilhe, leve adiante para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.